Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CBCDcast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Sou Caio Zanon, cirurgião do aparelho digestivo, titular especialista do CBCD, e tenho a honra de ter a doutora Michele Daltro ao meu lado. Eu sou a doutora Michele Daltro, cirurgiã do aparelho digestivo, cirurgiã titular especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, e hoje nós temos a honra de ter um ex-presidente do CBCD do biênio 2017-2018, Dr. Nicolau Gregory Chetko. Professor titular da Universidade Federal do Paraná, professor titular da Faculdade Evangélica Mackenzie Paraná, e nós falaremos hoje sobre doença do refluxo gastroesofágico. Seja muito bem-vindo, Dr. Nicolau. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Michele, Caio. É uma satisfação estarmos aqui na presidência do Dr. Paulo Kassab e nessa SBAD maravilhosa feita aqui em São Paulo. Maravilha, professor. Muito obrigado pela sua presença e seu tempo aqui conosco. Vamos então definir o que é a doença do refluxo gastroesofágico. Acho que tudo que a gente vai tratar, a gente tem que aprender o que é a definição da patologia, né? A definição da patologia é que é uma doença crônica. Então, isso tem que ser bem esclarecido para o próprio paciente e levado em conta no nosso tratamento. Segundo lugar, é uma doença que teve um entendimento no correr dos anos da sua fisiopatologia. Era, inicialmente, antes da década de 50 do século XX, era uma situação. Depois, com as cirurgias propostas por Rudolf Nissen em 1955, é uma outra situação. E a cirurgia era muito pouco executada, e o entendimento fisiopatológico também era. A tal ponto que quando veio a cirurgia laparoscópica na década de 90, se começou a fazer cirurgia laparoscópica com a técnica de Nissen para a correção da doença do refluxo, mas de forma abusiva. Isso foi revisado ao final do século XX e começo do século XXI, e hoje se faz muito menos condições de indicação cirúrgica. Então, é necessário saber-se uma indicação cirúrgica e ter-se uma doença completa na sua avaliação. Hoje a gente entende, que a doença do refluxo crônica, como o professor Nicolau disse, toda doença crônica é multifatorial. É uma doença que a gente não consegue apontar uma causa. A gente sabe que, assim como o tratamento é complexo, as causas da doença também são complexas, né? Acho que a gente podia entender um pouco isso sobre os fatores de risco que o paciente tem para poder ter a doença do refluxo, né? Estilo de vida, peso, alimentação, patologias próprias do esôfago, desmotilidades, né? Acho que isso seria um ponto legal de a gente abordar. Você veja bem, Caio, na década de 30, quando foi descrita a primeira cirurgia para a hérnia hiatal, o foco era a hérnia hiatal, não era a doença do refluxo. Então se fazia uma hiatoplastia simples na hérnia hiatal, com óbvias consequências negativas, porque não era esse o foco. Então o entendimento fisiopatológico da doença e a experiência que os cirurgiões adquiriram com o tratamento dela fez com que hoje nós tenhamos mais pé no chão. A cirurgia de refluxo, quando bem indicada, né, professor, traz muitos benefícios e evita complicações, tardias, decorrentes da doença do refluxo, até o câncer de esôfago, E a gente podia falar assim, quais seriam as indicações no estudo do senhor que seriam assim clássicas, digamos, para a cirurgia de refluxo? Perfeito, Michele. Veja, você tocou num ponto que é essencial, é a indicação cirúrgica. Então, quando nós vamos tratar de qualquer tipo de doença, nós temos que saber se nós precisamos operar, quando nós precisamos operar, e qual a técnica que vai ser utilizada para isso. Para isso, a indicação é fundamental. Temos que saber, primeiro, é uma doença crônica. Temos que saber que ela, embora seja prevalente em todas as idades, no jovem ela é mais deletéria.
Ela é mais complexa, porque nós não podemos pedir para o paciente tomar medicação durante 70 anos. E ela tem complicações como o esôfago de Barrett, que demora em torno de 10 anos para se instalar dentro disso, e ela tem indicações precisas em alguns pontos e indicações não precisas em outro ponto. Se você me permite, eu gostaria de elencar alguma dessas complicações. Claro, Né? com certeza. Então, veja, se eu tenho uma doença do refluxo num paciente jovem e num paciente idoso, é aquilo que eu falei. No paciente idoso, muitas vezes ele controla ela com um medicamento a mais e ele se sente bem. Eu não tenho que fazer nada com ele. Eu não posso submetê-lo à cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia não é isenta de complicações. Você tem um bom resultado cirúrgico em torno de 90% a 92%. Sim, mas tem problemas com 8%. E ninguém quer transformar uma doença que é controlável com um único comprimido, na maioria das vezes, em uma coisa mais grave do que era. Né? Então, a gente tem que ter bom senso de avaliar isso. Por exemplo, é muito comum que o paciente venha ao consultório, uma mulher, diz, veja, eu tenho doença do refluxo e a minha amiga disse para mim que isso piora durante a gravidez. Claro, vai crescer um nenê, vai aumentar a pressão intraabdominal e esse crescimento vai ser de maior e dificuldade de controle. Pois é, doutor, então eu quero operar antes. Eu quero resolver isso esse ano, porque o ano que vem eu vou ficar grávida. Não. Porque nós não podemos correr o risco de que a gravidez, que vai aumentar a pressão intraabdominal dela, faça uma ruptura hiatal e uma destruição, fazendo com que ela fique muito pior do que ela está previamente. Uma outra situação é a abdominoplastia. Caio, mais para as mulheres, né? Mas tem muito homem fazendo, professor. Tem. Não vamos nem falar dos tanquinhos. Isso. Mas a abdominoplastia, que é mais executada na flacidez da parede abdominal, principalmente na linha alba, né, que consequência muitas vezes de gravidezes ou da própria obesidade, né, sem dúvida nenhuma é uma cirurgia que pode esteticamente criar uma situação melhor. Mas ela deixa a parede abdominal dura. Deixando a parede abdominal dura, ela faz com que a pressão intraabdominal seja maior. E as consequências de uma cirurgia para a doença do refluxo, laparoscópica, pode levar a problemas maiores, mais complexos e piores do que a pessoa tinha anteriormente. Então é um outro fator que deve ser utilizado e avaliado. Claro que nós temos os alimentos, claro que nós temos pessoas que sofrem de outras coisas. E se você me permite, eu gostaria de comentar alguns fatos da não indicação. Esses são importantíssimos. Então, chega um paciente no consultório e ele está com uma obesidade grau 1, ele tem um índice de massa corpórea de aproximadamente mais do que 30, e ele chega e diz, não, doutor, eu quero operar porque essa cirurgia, ela ajuda, eu vou emagrecer, inclusive, parece que come menos e tudo mais, né? Então eu já quero operar já. Não. Novamente, não. Por quê? Porque a obesidade, na obesidade, você tem, embora a doença do refluxo seja prevalente na população, em torno de 10 a 20% da população geral tem doença do refluxo, no paciente obeso isso é muito maior, é em torno de 30 a 40%. Mas por que é maior?
Porque a pressão intraabdominal do obeso é maior. E ao ser maior essa pressão intraabdominal, as consequências de uma hiatoplastia é a ruptura hiatal no pós-operatório, que é extremamente grave. Paciente que não quer operar. Chega aquela mãe, filha, e a filha diz, olha, ela toma 2 comprimidos por dia. Então é melhor operar. Daí a gente olha para a mãe e ela faz assim de longe. Não opere um paciente que não quer operar. Sim. Sabe? Concordo. As consequências são muito mais graves. Então, no paciente obeso, você tem que tentar fazer com que ele emagreça. Hoje tem possibilidades de emagrecimento maior. Se houver necessidade, se ele tiver uma doença do refluxo intratável ou de dificuldade de tratamento, a cirurgia não é a funduplicatura de Nissen. É um bypass gástrico. Né? Porque esse bypass vai fazer uma diminuição do refluxo nesse paciente. Perfeito. Acho que a gente conseguiu entender o quão complexo é indicar uma cirurgia de refluxo, né? E para quem nos ouve, que cirurgiões geral e aparelho digestivo, você precisa estratificar esse paciente. Então, você tem alguns exames obrigatórios no pré-operatório que você pode ter para poder entender o quanto esse refluxo realmente causa doença no esôfago desse paciente. E aí, eu acho que a gente pensaria em discutir sobre endoscopia, pH-metria e manometria, né? Na sua experiência, professor, quais são os exames pré-operatórios obrigatórios e como a gente tem que pensar sobre eles? Então, veja, a anamnese é fundamental. Claro, ela começa tudo. Difícil. O exame físico normalmente é normal nesse paciente. Ele não nos acrescenta, ele nos deriva outros diagnósticos. Bom, terceiro, esse paciente está tomando medicamento ou não? É muito comum. Hoje, os IBPs são facilmente compráveis nas farmácias. E o paciente faz a autoindicação. Ele, familiares dele, ou até os vizinhos. Né? E aí, dessa situação, nós temos que saber o que ele tomou, quanto ele tomou, durante quanto tempo ele tomou e se ele está tomando certo. Porque o IBP, ele tem uma situação que deve ser utilizado de uma forma correta. E hoje nós temos IBPs de melhor atuação e IBPs de menor atuação. Nós temos um IBP que é o omeprazol, nome genérico, né, que ele tem um efeito de duração no organismo de em torno de 14 a 16 horas. Ou seja, durante o sono, este paciente vai ter refluxo. Nós temos hoje medicamentos melhores que têm atuação de 24 horas. Seja pantoprazol magnésico, seja vanoprazano. Né? Mas, então nós temos que ver o que ele está tomando e qual foi a resposta dele. Se ele tem sinais extraesofágicos, se ele tem tosse, se ele tem pigarro, se é um paciente asmático ou não. Então, essas consequências fazem com que nós tenhamos uma avaliação inicial. Dentro desta avaliação inicial, o primeiro exame, pelo menos aqui no Brasil, que é utilizado, e eu acho que no mundo inteiro, sim, embora com maior dificuldade do que no Brasil, é a endoscopia digestiva alta. A endoscopia digestiva alta vai nos dar uma informação que é importante da mucosa do esôfago e do estômago. Quais são as alterações que nós temos nessa mucosa? Se nós temos esofagite ou não temos esofagite. Se nós temos qual tipo de esofagite pela classificação de Los Angeles e qual outra. Então, com a endoscopia, com a informação inicial de anamnese que nós temos, nós podemos caracterizar se nós vamos continuar com o tratamento que o paciente fez sozinho ou nós vamos trocar esta medicação e o que nós vamos fazer a seguir. Porque a boa resposta ao medicamento
vai nos selar o diagnóstico. E falando um pouquinho da hérnia de hiato, né? Os pacientes têm costume de chegar lá no consultório e falar assim, eu quero operar a hérnia de hiato. Aí você questiona, né? Você tem sintomas, você não tem, né? E às vezes o paciente não tem sintomas, né? Teria necessidade de operar uma hérnia de hiato sem sintomas, doutor? Veja, a hérnia de hiato, o que é? É uma dilatação do hiato esofágico do diafragma. Sim. Com elevação do estômago para dentro do mediastino posterior. Então, isto é hérnia de hiato. A hérnia de hiato é uma flacidez da parede do esôfago e do diafragma nesta região. O que é corrigível? Ela deve ser corrigida? Sim, porque é uma flacidez. Ela deve ser associada a uma funduplicatura? Sim, para aumentar a pressão do esfíncter inferior do esôfago. Mas o objetivo não é a hérnia de hiato, é a doença do refluxo. E o paciente entende, muitas vezes, de forma errônea, que a hérnia hiatal é a mesma coisa de uma hérnia inguinal. São coisas diferentes. Sim. São fisiopatologias diferentes, embora sejam as duas flácidas. Então, realmente tem que explicar para o paciente o que é hérnia de hiato, mostrar para ele o que é uma hérnia de hiato e, dentro dessa explicação, obter dele as informações que caracterizam se esta situação está controlada, pode ser controlada ou deve ser avaliada na cirurgia propriamente dita. Eu acho que o que acontece muitas vezes o laudo da endoscopia descreve, né? Hérnia de hiato, algum deslizamento, né? Ou a transição não está com pensamento diafragmático. E o paciente vem e traz essa dúvida, né? Fala, eu tenho refluxo, tenho hérnia de hiato, preciso operar. E muitas vezes aquela hérnia de hiato vista na endoscopia nem sempre corresponde a uma hérnia de hiato mesmo, né? A endoscopia, veja, você está sedado. Você está com propofol endovenoso. Você tem um relaxamento muscular, né? Então, você muitas vezes você não tem uma ideia precisa do tamanho da hérnia e nem da flacidez local. Tanto é, se você fizer uma endoscopia algumas horas depois, pode dar um outro resultado. Ela é visual. Então, quanto tempo o endoscopista demora para avaliar o hiato esofágico? Acho que é 15 segundos. Olha, eu acho que você tá sendo benéfica. Acho que o endoscopista é bom, hein? Fica lá 15 segundos. 15 segundos. Ele passa, né? 5 a 15 segundos, vamos colocar assim. Né? Então, essa situação é um momento. Sim. Foi durante a inspiração ou foi durante a expiração? O paciente estava totalmente sedado ou ainda estava voltando à sedação? Então, nós não somos matemáticos, Sim. muito menos físicos. A nossa atuação e a nossa visualização, às vezes, não pode ser materializada em números. Normalmente, se considera uma hérnia de hiato quando ela tem um tamanho aproximado de 2 centímetros acima do hiato esofágico, normalmente. Professor, eu recebo bastante paciente que às vezes foi fazer uma tomografia suspeita de pneumonia, né? Porque hoje em dia chegou com tosse, febre e tem que fazer tomografia. Aí acha lá a hérnia de hiato e aí vem no consultório para ver se tem que operar a hérnia de hiato, como o senhor já falou. Aí eu falo, a gente trata paciente, não trata exame. Eu já começo falando assim, primeiro eu preciso saber se você tem uns sintomas que justifiquem, né, a gente ir direto para uma cirurgia ou tentar um tratamento, né? Eu queria falar um pouquinho do esôfago de Barrett, né, que eu acho que é uma dúvida, né, como que a gente deve proceder. Eu lembro de um trabalho que, acredito que do New England Journal, que eu li, acho que tem uns 4 anos atrás, que ele falava sobre a questão de diagnóstico do esôfago de Barrett.
que a gente tem que ser muito crítico do local da biópsia que foi feita, né? Porque se o paciente tem uma hérnia de hiato, pode ter sido biopsiado na hérnia de hiato, não na mucosa do esôfago, Perfeito. né? E isso eu achei extremamente interessante, os dados que ele mostrou, que assim, o erro do local da biópsia pode mudar o diagnóstico e até a gente conduzir, às vezes, que o paciente não é o momento dele fazer a cirurgia, né, doutor? E isso é importante. Então, o senhor poderia discorrer um pouco pra gente sobre o esôfago de Barrett? Veja, o esôfago de Barrett é uma situação clínica de uma doença do refluxo crônica, normalmente acima de 10 anos, sintomática e às vezes pouco sintomática, né? Isso é muito importante você definir para o paciente, porque ele abandona o tratamento quando começa a sentir-se melhor, e no esôfago de Barrett isso não deve ser feito, porque ela é pouco sintomática. E ele questiona, né? Ele fala, mas como eu tenho tudo já isso? melhorei? Já melhorei? Como? Agora posso ir embora? Já chega de comprar remédio? Não. Acho que esse exame tá errado, porque eu não sinto nada, né? Fala isso. E aí, dentro disso, o esôfago de Barrett, ele se caracteriza histologicamente. Então, é importante a histologia. Bom, para isso, a biópsia tem que ser no lugar certo. Né? Então, nós temos as linguetas do esôfago de Barrett. Então, temos esôfago de Barrett normalmente classificado abaixo de 1 centímetro e acima de 3 centímetros. Quanto maior for o esôfago de Barrett, mais tempo esse paciente está com refluxo e mais tempo este paciente precisa de tratamento. É uma boa indicação cirúrgica? É uma boa indicação cirúrgica, mas calma. Vamos ver a idade, vamos ver a resposta, vamos ver uma série de coisas disso. Bom, nesse esôfago de Barrett, ele pode ter displasia ou não. Esta é um fator extremamente importante. Só que a displasia de baixo grau, ela pode ser eminentemente inflamatória. Ela não precisa ser pré-maligna. A possibilidade de desenvolvimento de adenocarcinoma no esôfago de Barrett existe, claro que ela existe, mas ela é normalmente baixa. Normalmente ela é menos do que 0,5%. Tá? E este esôfago de Barrett, que tem displasia de baixo grau, pode reverter esta displasia com o tratamento clínico bem conduzido. E pode necessitar de tratamento cirúrgico, onde o refluxo gastroesofágico seria melhor controlado. Isso é muito importante, porque se nós tivermos displasia de alto grau, a conduta é diferente. Por que ela é diferente? Porque na displasia de alto grau, isso é um adenocarcinoma in situ. E o tratamento é ou a retirada, a mucosectomia com retirada, com queimadura de laser na região, ou até uma retirada desta parte esofágica, o que é muito importante. Então, no esôfago de Barrett com displasia de alto grau, isso tem que ser confirmado por pelo menos mais um patologista e fazer um tratamento de pelo menos 3 meses com dose dupla de IBP para controle e verificar se isso realmente mudou ou não. E nesse paciente, é aquele paciente que a gente pensa na cirurgia na válvula anti-refluxo ou não pensa na válvula anti-refluxo? Pensa na cirurgia. É uma situação que ocorre também com as esofagites grau C e D. Hoje, na esofagite B, já se tem uma caracterização de doença do refluxo, mas esofagite C e D indicam que o caminho deve ser cirúrgico. Não necessariamente vai ser cirúrgico, mas é uma indicação a mais. Tá? E o esôfago de Barrett também é. Mas, volto a insistir, tem uma série de outros fatores, né, que devem ser levados em conta para concluir-se a indicação deste momento.
voltando na classificação, já que a gente falou B, C, D, o que é muito comum a gente encontrar é esofagite grau A. O paciente É a mais comum. chega, esofagite grau A, um refluxo ou outro esporádico, uma alimentação, final de semana, um excesso de... Esse paciente, a gente sabe que não é uma doença do refluxo que esse paciente tem. A esofagite grau A não necessariamente é um paciente que precisa de remédio, na maioria das vezes ele não precisa de remédio, né? Como que a gente aborda esse paciente pouco sintomático com esofagite grau A? Então você veja, inicialmente você começa com uma dose básica. Pantoprazol 40 mg, um omeprazol 40 mg, um esomeprazol 40 mg, uma vonoprazana de 20 mg. Então, você começa com essa dose. Você vai revisar esse paciente. E ao revisar esse paciente, você vai perguntar para ele, como é que foi? O que aconteceu? Como é que você se sentiu? O que está bom? Vamos dar uma nota de 1 a 10. Então, sendo 10, você não sentindo nada. Menos que 10, você sente. Eu dou 9, tá 9. 9. Tá. Então, você dá nota 9. O que não tá bom para você ter dado 10? Então, o paciente nós vamos calibrando a nossa informação e a nossa avaliação com o paciente para que verifiquemos se o medicamento está sendo eficaz, se ele não está sendo eficaz, o que nós podemos fazer para torná-lo mais eficaz e o que nós devemos ir à busca. Então, se eu tenho uma boa resposta terapêutica, eu posso fazer um passo seguinte, depois de pelo menos 2 meses. O passo seguinte seria diminuir a dose do IBP que eu estou usando e manter essa informação durante algum tempo. Então, se eu tenho um medicamento com 40 mg, eu diminuo ele para 20 mg e mantenho ele. Volta ao paciente 2 meses depois. Como é que está, Sr. José? Bom. E daí? Como é que o senhor compara os dois tratamentos? Acho ótimo. Tá tudo igual. Bom, se ele compara que está tudo bem e ele 40 mg e 20 mg, o que nós vamos fazer? Vamos manter o 20 mg. Vamos mais 2, 3 meses ele tomando essa medicação. Ele volta. Como é que o senhor está? Tô bem. Então, Sr. José, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um medicamento só se o senhor precisar alguma coisa. Vamos tomá-lo sob demanda. Naquele dia, daquele churrascão que o senhor vai de manhã, né? Às 10 horas da manhã, joga a bola durante 5 minutos e depois comendo linguiça e joga pão de alho, né? E tudo mais. Então, nesse dia, você toma o remedinho de manhã. Você mantém essa medicação dessa maneira, devagar, só se for preciso. E de repente ele volta e diz, olha, eu não tomei aquela última caixa. Então não precisa fazer mais nada. Fica assim, retornamos em 6 meses para batermos um papo de novo. Isso no paciente que tem uma boa resposta. Significa o quê? Era um processo inflamatório esôfago gástrico, né? E a doença do refluxo estava fazendo isso. Ele melhorou, não precisa fazer mais nada. Temos só que acompanhar esse paciente e orientá-lo. Tá? Claro que se ele for obeso, aquela linguiçada ali, se for eficaz, né, nos últimos anos, né? Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que orientar. Escuta, você tem que emagrecer. Mas por quê, doutor? Mas se eu estou bem, ainda às vezes bate na barriga. Não, você está bem, mas você está acima do peso. Então, você tem que emagrecer. Você tem que controlar a tua alimentação. Você tem que evitar tomar líquidos antes de dormir. Você tem que evitar de comer aquele churrascão antes de deitar. Tirar aquela soneca mesmo depois do almoço. Então, são fatores que têm que ser orientados no paciente para tentarmos trazê-lo de volta à saúde. Perfeito. Professor, falando de técnica cirúrgica, né? Sempre se discute o Nissen, né? Que eu acho que é preferível para todo mundo. Eu nunca tive que fazer uma semival. Nunca. Eu acho que se tem que fazer semival, é que não tem que operar, né?
Eu sou dessa opinião. E já li também sobre isso e, né, quando eu fiz residência, se falava, hoje em dia nem se discute mais, é Nissen, né? O LIND não é uma cirurgia popular, vamos dizer assim. E nem tem indicação, eu concordo com você. O Nissen, a fundoplicatura de 360 graus, não sendo apertada demais, né, ela é adequada. O problema é que ela afrouxa. Sim. O senhor costuma calibrar ela com Fouché? Sim, eu faço o Nissen com a sonda de Fouché colocada. Então, ela está colocada, uma sonda 32, né? E ela é colocada e o Nissen é dado 3 a 4 pontos, né? Sendo pelo menos 2 pontos fixos do esôfago. Isso que eu ia perguntar, que às vezes o pessoal discute muito se faz uma válvula longa ou uma válvula curta, né? Essa discussão, ela existe, mas eu acho que tudo depende da situação anatômica que nós tenhamos lá. Claro que eu preciso de um fundo flácido, frouxo. Liberar os vasos curtos. Se possível, liberar os vasos. Se você tiver tesoura de ultracígeno, aí fica maravilhosa. Sim. Essa liberação. Mas às vezes a gente não tem essa tesoura e isso não é tão comum assim. Então, você libera realmente simplesmente das fáscias locais. Sim, sim. E a liberação do esôfago e o fechamento do pilar, né? Uma hiatoplastia, pelo menos 2 pontos nessa hiatoplastia com a sonda colocada. Isso. E o senhor usa que fio geralmente no hiato? Pensando que não precisa pôr tela, nada. O fio que é utilizado é um fio multifilamentar inabsorvível. E a válvula também com o mesmo fio. Tipo de fio. Mesmo fio. Exatamente. Eu também faço isso do Fouché, né, que faz parte da técnica. Depois que eu faço a válvula, eu peço para tracionar o Fouché e tentar passar novamente para ver se o paciente não vai ter uma disfagia no pós-operatório, né? E as orientações que o senhor dá no pós-operatório imediato para esse paciente? Bom, eu não gosto de dar alta no mesmo dia da fundoplicatura. Não gosto. Não é a minha rotina. Diferente da colicistectomia. Você opera de manhã, no final da tarde dá uma sopa para o paciente e pode mandá-lo embora. Por quê? Por causa nós temos, após a fundoplicatura, nós temos um edema da região. Um edema dessa região pode ser um edema muito importante, ou nós podemos, infelizmente, ter errado a fundoplicatura, a hiatoplastia ou a fundoplicatura. Então, este paciente, no dia seguinte, sem ter ainda comido, né, nós vamos oferecer para ele um copo d'água. Por que um copo d'água? Porque se passar água, ele vai poder tomar sopa em seguida. Então é muito interessante. Você vai, leva o copo d'água para o paciente e olá, seu João. Vamos lá, tome essa água. Sim, nada demais. Passou bem, está passando bem a água, vamos dar uma sopa para ele vai para casa. Sopa batida, né? Batidinha. Aquele caldo, né? Aquele caldinho onde o frango deu uma mergulhada, deu 2 braçadas e saiu do outro lado. Essa é a sopa magistral que nós vamos oferecer. Bom, feito essa situação, então nós não temos uma estenose aguda da hiatoplastia, nem uma fundoplicatura apertada em demasia. Se nós não temos isso, nós vamos dar alta para o paciente e vamos continuar. Ele vai ter disfagia? Normalmente, os pacientes têm disfagia. Qual é a variável dessa disfagia? 80% a 100% dos pacientes têm disfagia. É uma disfagia leve? Sim. É uma disfagia que passa em 2 ou 3 semanas? Sim. É uma disfagia que simplesmente é pela dissecção e do procedimento cirúrgico propriamente dito. Outra coisa que às vezes eu recomendo também é o não falar muito no pós-operatório, né? Porque a eliminação
do gás, né, fica difícil, né? Superiormente, né? O famoso arroto, né? Que pode criar aquela distensão. Você tem uma situação diferente, né? Você Sim. tem um aumento da pressão no esôfago inferior. Um aumento da pressão a nível do esfíncter inferior do esôfago. Você tem um fundo que está servindo, tem uma bolha gasosa que é mais retentiva e ela produz também a própria aumento da pressão da válvula que foi criada. Então, aí também senão ele fica falando muito do cirurgião, né? Só se ele for falar bem do cirurgião, né? Se for falar bem, pode falar, senão não. Para falar que deu tudo certo. É tudo certo. Isso aí. E aproveitando da sua experiência, a gente vai falar o que ninguém quer, que é a complicação da doença do refluxo num pós-operatório. Então, aquele paciente que tem uma fundoplicatura e ganhou peso, fez uma abdominoplastia, se alimenta mal e essa válvula migrou. Ele tem uma válvula intratorácica. Aí, esse paciente, na maioria das vezes, o manejo clínico não é muito efetivo e você pensa muitas vezes em cirurgia nesse paciente. A reoperação é uma complicação. Aderência na pleura, dificuldade de dissecção de pilar, às vezes a ruptura do músculo, você não consegue mais ter um fechamento muito bom. Qual é a sua estratégia nesses pacientes? Você sempre pensa numa tela na sala, você desfaz a válvula, mantém a válvula? Às vezes tem muitas possibilidades, né? E a primeira pergunta é, ele precisa fazer nova cirurgia? Ele vai se beneficiar com uma nova cirurgia? Ou ele pode ser mantido com a situação que ele está, com o uso de medicamento? Se eu conseguir mantê-lo assim como ele está, com o retorno de medicação de IBPs, e ele for bem, na semana passada eu atendi uma senhora que já atendo há muito tempo, mãe de médico, Positivo, CRM positivo, né? E eu a trato há 5, 6 anos. Ela tem uma doença do refluxo recidivada, por recidiva da hérnia hiatal, com ruptura do hiato parcial, né? E uma migração pequena para o tórax. E ela se dá muito bem com dose pequena de IBP. Ela não tem indicação cirúrgica nenhuma. Ela é uma paciente idosa, de 85 anos, com recidiva da doença do refluxo, com hiatoplastia. Bom, diferente de outros casos. Então, primeiro, numa situação como você está me perguntando, o que fazer? Verificar se a medicação via oral e de IBP é suficiente. Número 2, se mantém-se alguma coisa a mais, se o paciente precisa de alguma medicação a mais do que isso. Bom, se ele tem uma recidiva importante, se ele tem um estômago no mediastino inferior, se ele posterior, desculpa, se ele tem essa dificuldade, aí eu tenho que refazer a cirurgia. Refazer a cirurgia para da fundoplicatura Nissen não é uma situação fácil. Não. Primeiro, você tem que dissecar o hiato, você tem que retirar o peritônio que forma o saco peritoneal da hérnia de hiato recidivada, você tem que fazer uma adequada liberação dos vasos curtos para poder fazer um novo envolvimento. Você tem que verificar se foi feito de forma correta. É muito comum nós encontrarmos a corpoplicatura. Corpoplicatura. Que em vez de ser fundoplicatura, foi feito com corpo. Corpoplicatura, né? Daí é óbvio que ela arrebenta, ela não funciona. Muita pressão, né? Ou foi dado, o hiato foi dado um pontinho bem frágil, ele arrebenta. Ele arrebenta na tosse, no espirro.
até, como você diz, até falando no pós-operatório. Na constipação, no pós-operação. Na constipação. Então, e daí corrigir. Corrigir isso de que maneira? Com uma hiatoplastia adequada e com uma fundoplicatura adequada. 20% desses pacientes já fazem a recidiva disso. Então, não é simples. Bom, então, já que não fazem tanta recidiva, o que nós vamos fazer? Vamos usar uma tela. Não. Muita calma nessa história. As telas cirúrgicas, dependendo do tipo de tela, mas a tela mais utilizada, normalmente presente, é a tela de polipropileno microporosa. Né? Esta tela, ela tem uma característica, ela foi feita e ela tem uma característica de fazer com que haja albergamento de macrófagos e células cicatriciais que fazem uma cicatriz. Nós não queremos uma cicatriz no hiato. Se nós tivermos uma cicatriz no hiato, nós vamos ter uma fibrose desta região. E esta fibrose faz com que haja uma aderência do esôfago sobre o esôfago e sobre o hiato de forma muito ruim. Eu digo para vocês que a tela gruda na alma. E quando ela gruda na alma, o que acontece? Nós não temos o que fazer, porque aquilo lá fica duro. Fica absolutamente duro. E muitas vezes você tem que fazer uma ressecção esofágica e gástrica e fazer para tentar corrigi-lo. Então, a tela de polipropileno não é indicada. Aí nós temos as telas mistas, nós temos as telas de tecido orgânico que podem ser aventadas. Mas, na minha ótica, a maior parte das vezes você não precisa usar tela. Você tem que ter muito critério para usá-la. Eu acho que eu usei uma vez tela, mas é porque a paciente tinha praticamente todo o estômago. Era um hiatão. Era. Nossa, ela... E assim, ela não tinha história de trauma, nada. Pensar em hérnia diafragmática mesmo, não só hérnia de hiato, né? Acho que metade do estômago dela. Isso, eu opero há uns 15 anos, né? Então, uma vez só que eu usei tela, né? E eu faço um tanto bom de refluxo por ano. Professor, estamos no final do nosso podcast. Muito feliz em recebê-lo. Da doença do refluxo para o jovem cirurgião, para quem está ouvindo o podcast, o que o senhor gostaria de deixar de recado final e falar assim, ó, você ouviu esse podcast e eu não quero que você esqueça isso? Veja, primeiro, tenha um bom relacionamento médico-paciente. Mesmo que você tenha alguma complicação, este relacionamento vai manter você bem e você vai poder ajudar novamente o seu paciente. Número 2, não entre nas situações onde as novidades são mais adequadas do que o bom senso manda. Terceiro, opere pouco hérnia, doença do refluxo. Sim, concordo. Hoje em dia, está bem indicado que você tem que fazer um tratamento. Se eu posso resolver com um comprimido, eu resolvo com um comprimido. Eu não vou correr o risco de ter um desastre pós-operatório. Sim. Perfeito. Obrigada. Perfeito. Acho que foi uma aula de doença do refluxo e fisiopatologia e complexidade da doença. A gente fica muito honrado em receber um ex-presidente do CBCD, poder ser agraciado com essa aula. Muito obrigado pela presença, professor Nicolau. Muito obrigado pela atenção e obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada, professor. E você que é cirurgião ou tem interesse em conhecer mais sobre o CBCD, acesse o nosso site cbcd.org.br ou nos sigam nas redes sociais no Instagram CBCD Digestivo. Um abraço, até o próximo podcast. Tchau.